Graça e paz mais uma vez aqui no Ad.Yuncto EBD. Hoje nós vamos trabalhar um tema importante para quem é professor de escola bíblica dominical, que se aventura a ensinar a Bíblia, o livro que trata de Deus, e eu não posso ensinar a Bíblia que fala de Deus sem que eu conheça um pouco da pessoa dele. Então nós vamos trabalhar hoje os atributos de Deus. É importante estar apto e hábil a falar dos atributos divinos, porque quanto mais se conhece Deus, especialmente através desses atributos, torna-se mais apaixonante aprender sobre Ele. Torna-se mais apaixonante servir a Deus. Quando conhecemos os atributos, nós não só sabemos ou passamos a saber o que Ele faz, mas sabemos por que Ele faz, como Ele consegue fazer. Temos as razões disso. Muito embora a Bíblia não esteja expondo de maneira sistemática esses atributos, ela nos dá suporte e subsídio para que nós consigamos identificá-los e subdividi-los, ok? Os atributos divinos, eles se dividem em dois grupos: os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis, e nós vamos trabalhar os incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus permite que seja comum também aos seres humanos. Aqueles atributos que pertencem a Ele, que surgem nele, mas que por sua vontade Ele permite que o homem também possua. Os atributos incomunicáveis, não. Os atributos incomunicáveis são exclusivos de Deus. Apenas Ele possui, porque se mais alguém possuísse, este outro alguém também seria Deus. De modo que apenas Ele possui e mais ninguém além dele. São os atributos incomunicáveis. E são esses atributos, a respeito deles, que nós vamos trabalhar aqui. E o primeiro atributo é o seu atributo da autoexistência. Deus é absoluto. A palavra absoluto vem do latim, que é absolutus, ab, uma preposição de, e solutus, que significa solto. Também tem relação com a palavra solvere, solto. Então Deus está solto de. Se Ele está solto de, significa que Ele não está condicionado a nada. Deus não está preso a nada, Deus não depende de nada, porque Ele é absoluto. Tudo veio a existir através dele, e Ele não depende de coisa alguma para ser quem Ele é ou fazer o que Ele deseja fazer. Okay? Então, visto que Ele é absoluto, não depende de nada, não está sujeito nem condicionado a nada, Ele possui o atributo da autoexistência. Deus, Ele é autoexistente, ou seja, Ele tem a causa da sua existência em si mesmo. Ele é a sua causa sui. O que seria a causa sui? Causa sui é aquele que tem aquilo que é a sua própria causa, muito embora esse termo não seja muito adequado para se referir a Deus, visto que Deus nunca foi causado, né? Deus não tem causa. Ele não foi causado. Quando se fala de causa, dá-se a ideia de um momento específico onde determinada coisa surgiu, causou, foi causado, melhor dizendo. Visto que Deus ele é eterno, ele não foi causado, a sua existência não surgiu em algum momento da história do universo, independente de que realidade seja. Não existe um ponto de partida da existência de Deus. Ele sempre existiu. Então dizer que ele é causa de alguma coisa não é muito bem adequado para se tratar, muito embora a causa da existência sua seja ele mesmo. Ok? Se ele tivesse sido causado, haveria necessidade de que houvesse alguma coisa que seja o que fosse anterior a ele, mas não há nada anterior a ele. Se ele foi causado, significa que alguma coisa o causou. Então, causa sui não é muito adequado, mas mesmo assim, esse termo pode tentar elucidar ou explicar a sua autoexistência. Ele tem a sua causa, a causa da sua existência nele mesmo, ok?
Deus existe necessariamente, diferente do homem. O homem tem a causa da sua existência fora dele. O ser humano não existe necessariamente. A existência como um todo não seria comprometida se o homem não existisse. Deus não. Ele existe necessariamente para que haja tudo o que nós podemos ver, tocar, sentir e até aquilo que nós não vemos. Deus existe necessariamente. E aí alguns textos bíblicos reforçam esse atributo dele da existência autônoma. Não reforçam, mas nos mostram, nos comprovam, né, pelos textos bíblicos. O Salmo de número 115, versículo 3 diz: Nosso Deus está nos céus, tudo que deseja Ele tem o poder de realizar. A tradução Ferreira de Almeida diz: faz tudo o que lhe apraz, faz tudo o que Ele quer. Então, não existe nada que possa impedir Deus de fazer qualquer coisa. Ele tem independência em seu poder. Tudo o que Ele faz, Ele quer. Ele não pede permissão para ninguém, Ele não se sujeita a nada. Ele também é independente de todas as coisas, porque não há nada que possa ser relacionado a Ele no sentido do ser enquanto ser. Isaías 40, versículo 18, o profeta vai dizer: quem é como tu e com quem pode ser comparado? O profeta pergunta. Não há como comparar Deus com qualquer outra referência na existência, porque Ele é a causa de todas as coisas. Deus também é independente em seu conselho, em suas deliberações. Romanos, capítulo 11, versículo 33, vai nos dizer: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Os caminhos de Deus são inescrutáveis, ninguém pode checar, ninguém pode verificar, apenas Ele decide conforme os seus próprios critérios, qualquer coisa que seja. Salmo 33, versículo 11, diz: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os projetos do seu coração por todas as gerações. Eles não podem ser impedidos e apenas Ele tem o poder de decidir o que fazer e o que não fazer. Seus propósitos são eternos, porque Ele é independente de tudo, no seu pensamento, no seu poder, no seu conselho e nas suas deliberações. Ok? Este é o primeiro grande atributo de Deus, atributo incomunicável, apenas Ele possui, porque Ele e apenas Ele é autoexistente, Ele tem a sua causa em si mesmo. Deus existe por causa dele próprio e Ele é absoluto. Ele não está preso ou condicionado a nada. Ele é a realidade última de todas as coisas. Se alguém fizer uma investigação filosófica, isso qualquer pessoa, qualquer filósofo, qualquer alguém que já se aventurou a meditar sobre isso, chegou a essa conclusão certamente. Se fizermos uma verificação de forma escrutiniosa a respeito da existência, a respeito de tudo que existe, não há outra maneira senão chegar nele, chegar em Deus. Deus é a realidade última de todas as coisas. Louvado seja Deus pelos séculos dos séculos, porque só Ele é Deus. Então este é o atributo, o primeiro atributo incomunicável, que é a sua existência autônoma. Então, se você gostou, se inscreva no canal, que você receberá vídeos aqui. E no próximo vídeo nós falaremos sobre os demais atributos incomunicáveis de Deus. Graça e paz, até a próxima. Deus abençoe.